Boa tarde, Vitrola. Aqui é Paulo Silva, taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Você acabou de me enviar uma afirmativa. Você mandou uma afirmativa que eu vou reproduzir aqui para você. As prefeituras são as que podem tomar as devidas providências sobre o táxi, pois as mesmas são permitidas pela Constituição Federal. Olha, as prefeituras não podem tomar nenhuma providência sobre o táxi, porque o licenciamento dos automóveis para trafegarem em território brasileiro e até em outros países da América do Sul, de acordo com o acordo que o Brasil é signatário, são os governos estaduais. Essa forma que você acabou de dizer aqui, podem tomar providências, eu percebo que você detém poucos conhecimentos sobre o assunto. Que é necessário você saber a história, que é grande, da profissão de taxista, e saber o básico de direito brasileiro e também da Constituição Federal do Brasil. Essas informações vão lhe dar condições para tratar qualquer assunto, tirar dúvidas de qualquer tema ligado à profissão de taxista, porque o táxi é uma ferramenta de trabalho da profissão de taxista. Então, o que acontece? No direito brasileiro e na Constituição Federal do Brasil, não existe nada que trate que os municípios ou o poder público municipal, as cidades, tratem sobre assuntos da profissão de taxista e do serviço da profissão de taxista. Até 2013, os municípios ou o poder público municipal estava com poder na profissão de taxista de forma arbitrária, inconstitucional e injusta. A Ordem dos Taxistas do Brasil, desde 2011, publicava nas redes sociais que havia um conflito de competência, uma indevida legitimidade e um abuso de poder dos municípios ou do poder público municipal estar tratando de assuntos, legislando sobre a profissão de taxista e produzindo leis municipais que fossem relacionadas à profissão de taxista. E aí, os falsos líderes de taxistas espalhados por todo o país, eles trataram de criar uma lei federal, infraconstitucional. Isso significa que é uma lei federal abaixo da Constituição Federal do Brasil, que delegou poderes ao poder público municipal, às prefeituras, a regulamentarem a profissão de taxista, porque até então, quando a profissão de taxista foi legalizada por lei federal, lá no Congresso Nacional, os 9 artigos não tratavam da regulamentação da profissão de taxista.
toda profissão, toda atividade econômica no Brasil e em qualquer outro país, ele é criado por lei federal. A profissão de taxista, até 2011, existia de fato, mas ainda não existia de direito, porque não tinha ainda uma lei federal que legalizasse a profissão de taxista. A atividade econômica do serviço de transporte da profissão de taxista já existia, só que isso não estava em lei federal, porque toda profissão ela tem que ser criada por lei federal. É encaminhado um projeto de lei federal no Congresso Nacional e deve ser sancionado pelo presidente do Brasil. E a Dilma sancionou. Só que o projeto de lei e a lei federal sancionada é pobre. Ela foi construída em 9 artigos para manter todo o sistema mercantil escravocrata funcionando. E pouca coisa mudou. E aí o que aconteceu? Os municípios continuavam com a indevida legitimidade, o abuso de poder e o conflito de competência de estarem tratando assuntos sobre a profissão de taxista. Por quê? Porque sempre quando uma profissão, todas as profissões, quando elas são criadas por lei federal, se cria o Conselho Federal da Profissão e, mediante isso, quem regulamenta a profissão são os respectivos conselhos. E isso não foi feito na profissão de taxista, porque os falsos líderes de taxistas que foram a Brasília em 2008, 2009, 2010 e 2011, que você conhece, que foram famosos aí no PL 5587 e no PLC 28, a maioria deles estavam lá também, na tramitação do projeto de lei federal de legalização da profissão de taxista. Então, eles trataram de entregar de forma inconstitucional a profissão de taxista para os municípios. Por que de forma inconstitucional, que viola o direito brasileiro? Porque, analogamente, todas as profissões, inclusive o artigo 21 e o artigo 22, tratam que é competência da União, lei federal, legislar sobre a profissão de taxista. E está hoje também de forma inconstitucional. E essa lei federal de 2013, que legitimou os municípios, ela é inconstitucional, porque viola o artigo 21 e o 22, em 4 incisos. Um inciso no artigo 21 e 3 incisos do artigo 22 da Constituição Federal do Brasil. Essa lei federal é inconstitucional porque viola esses 2 artigos constitucionais. Então, os municípios estão de forma inconstitucional regulamentando a profissão de taxista. E nesse seu texto, na segunda parte final aqui do seu texto, pois as mesmas são permitidas pela Constituição Federal do Brasil. Lá na Constituição Federal, no artigo 30, quando fala de serviço de transporte, faz referência ao serviço público de transporte coletivo. O serviço da profissão de taxista é um serviço privado de transporte individual. Percebeu a diferença? O transporte público ele é dividido em serviço público de transporte e serviço privado de transporte. O serviço da profissão de taxista é um serviço privado de transporte individual de pessoas. Isso é uma história longa, entendeu? Você precisa enriquecer em conhecimentos para aplicar aos fatos a compreensão e a produção de talvez sabedoria. Entendeu? Eu não sei tudo, não sou professor. Para eu chegar a essas explicações para você,
eu estudei muitas outras coisas e concluí essas afirmativas, que quase 10 minutos, eu acabei de falar aqui para você. Foram anos de estudos, de outros assuntos, de outras formações, que taxista é a minha quarta profissão, e é uma das razões pelas quais eu fui também escolhido representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil. Então, cara, é muita coisa para saber e para contar. E para você ou qualquer pessoa saber mais, o primeiro passo é conhecer o sistema mercantil escravocrata que é aplicado na profissão de taxista desde a década de 70. Se procurar aí no Google, você vai encontrar as explicações. O segundo ponto que você precisa saber, ou qualquer outra pessoa, saber as consequências que esse sistema faz na profissão de taxista, que está lá no blog da Ordem dos Taxistas do Brasil, que está também resumido no texto que diz o seguinte: eu só queria explorar, ou só queria explorar, alguma coisa assim. Terceiro ponto é você conhecer as características dos falsos líderes de taxistas. E o quarto ponto é você saber o projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil, que está publicado no YouTube, e a única proposta capaz de resolver os problemas na profissão de taxista. Falou? Eu quero falar com você, cara. Já te liguei várias vezes e quando você puder, me liga, por favor. Anota aí o meu telefone. É 21 98603 8605. 21 98603 8605. Se você ou qualquer pessoa quiser falar comigo sobre a profissão taxista, que quiser realmente lutar pela profissão e resolver as injustiças e acabar com o sistema mercantil escravocrata, pode contar comigo.